Boa noite. Estamos aqui retomando as atividades do Professor Global para esse ano agora, que está iniciando 2022. Hoje é dia 18 de janeiro, uma terça-feira. Estamos fazendo, então, esse primeiro contato de 2022 com os colegas, né, com os participantes em geral das palestras e dos cursos do Professor Global. Hoje vai ser um vídeo razoavelmente curto em relação aos demais. A gente costuma fazer vídeos de 1h15, às vezes 1h20, até 1h30. Hoje deve ser um vídeo de uns 40 minutos, mas eu queria apenas colocar em destaque algo muito interessante relacionado ao ano que passou, 2021, que foi uma série de descobertas, né, que eu considero impactantes, referentes à luz. Então, foi um ano muito importante para a luz. E não foi por acaso, né, que o ano de 2021 também foi importante no sentido de marcar, dentro da história da física, o milênio do chamado Livro da Ótica, né, do filósofo e cientista árabe Ibn al-Haytham, que escreveu esse livro, né, o Livro da Ótica, entre 1011 e 1021. Portanto, 2021 marcou os 1000 anos, né, dessa obra, que é considerada a obra mãe da ótica moderna. Mas o ano de 2021 foi marcado por resultados muito impactantes da luz, que abre muitas perspectivas importantes, né, de não só alcance, de profundo alcance científico, né, do ponto de vista da ciência básica, mas também abre a porta para novas tecnologias. E nós estamos dizendo em tempos obscuros, porque não é preciso explicar por que 2021 foi, né? Na verdade, foi um ano obscuro em muitos sentidos, inclusive com ataques, né, à ciência, negacionismos de várias matizes. Então, a luz, ela sempre brilhou, mesmo apesar da obscuridade dos tempos. Então, nós vamos estar não celebrando, mas citando alguns resultados impactantes, né, referentes à luz, resultados estes produzidos em 2021. E, por isso, nós dizemos a luz, um milênio após Al-Haytham. Então, o livro da ótica, né, que é o chamado Kitab fi al-Manazir, ele foi escrito entre 1011 e 1021, nos 10 anos em que o Ibn al-Haytham esteve no cárcere. Então, ele era prisioneiro e usou esse tempo de 10 anos para escrever essa obra, que é considerada uma obra pioneira dentro daquilo que nós concebemos como ótica moderna. E 2015, né, foi justamente o ano que a Unesco declarou o Ano Internacional da Luz, em conexão com o livro da ótica de Al-Haytham. São 7 volumes, né, em que ele estuda matematicamente a luz, a visão, sobretudo a visão. E esse livro ficou até o século XII sem uma tradução na língua oficial da época, que era o latim. Até que no final do século XII ele foi traduzido. E aí, a partir daí, final do século XII, ele foi amplamente estudado por grandes nomes da ciência e das artes, né? Chegando até a influenciar fortemente a revolução científica dos séculos XVI e XVII. Então, lá atrás, né, ainda, né, no final do século XII, início do século XIII, Vitello estudou o Al-Haytham, já traduzido, Roger Bacon também. E aí depois vieram os artistas cientistas, né, do período do Renascimento italiano. Brunelleschi, né, que é o pai da perspectiva, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, e em seguida, né, os chamados cientistas da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, Copérnico, Tycho Brahe e Kepler, depois Copérnico, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, aí vem em seguida aí, Hooke, Descartes, Galileu, claro, Galileu estudou pesadamente o livro da ótica também, então Galileu, Kepler, Descartes, Hooke, Huygens e finalmente Newton.
Newton também se dedicou, se debruçou sobre o livro da ótica. Então, todo esse período, né, dos grandes pintores da Renascença italiana que queriam compreender melhor a luz, a visão, estudaram o livro da ótica, como também depois esses nomes que eu citei, né, o próprio Francis Bacon também, que faz parte da revolução científica dos séculos XVI e XVII, também estudou o livro da ótica. Então, foi um livro que influenciou fortemente a construção da ótica moderna. Então, por isso ele é tão celebrado e 2021 marcou o milênio dessa obra. Quem quiser conhecer melhor Al-Haytham, eu cito aqui 3 boas referências de historiadores e de filósofos da ciência. O primeiro livro aqui é A Ótica, de Ibn al-Haytham, né? Os livros 1 a 3, que vão descrever a questão da visão, como ele descreveu, como ele compreendeu o mecanismo de visão. Que havia sempre aquela discussão se a visão ela era introspectiva, se eram os raios que chegam aos olhos, ou se era uma visão emissiva, que raios, né, que são emitidos pelos olhos. E se pensou também isso, mas Al-Haytham foi aquele que compreendeu o aparelho ocular e os mecanismos da visão. Depois também esse livro aqui, também publicado nessa revista de filosofia e de ciências árabes, né, é uma percepção filosófica da ótica de Al-Hazen. Deixa eu colocar para aqueles que ainda não sabem, né, que Al-Haytham é o nome original e Al-Hazen é como mais ou menos ficou conhecido, popularizou no Ocidente. Em português também se fala Al-Hazen, quer dizer, se pode falar Al-Haytham ou Al-Hazen. Então, a percepção filosófica da ótica de Al-Hazen. E depois esse livro aqui, que é muito interessante também, de 2 árabes, que é Ibn al-Haytham, o pai da ótica moderna. Então, um livro muito interessante, publicado pelos anais, né, de medicina da Arábia Saudita. Então, são livros publicados por cientistas árabes, né, historiadores, filósofos da ciência, que dão uma perspectiva muito clara de quem foi Al-Haytham no seu tempo, né, lá no século XI, quer dizer, entre os séculos 10 e 11, e também todo o contexto, né, de outros cientistas que tiveram relação, que interagiram com Al-Haytham. E o ano passado, no Professor Global, justamente no nosso site do Professor Global, entre setembro e dezembro, nós gravamos uma série de 9 encontros, são 9 lives, né, ou 9 palestras, em que nós celebramos o milenar Caminho da Luz. Então, eu procurei fazer uma retrospectiva da percepção da luz pela física entre o livro do Al-Haytham, entre o livro da ótica, em 1021, até os tempos mais recentes, até a luz vista pelo LHC. Né, que são os resultados mais recentes do espalhamento fóton-fóton, medidos no Atlas, né, do LHC. Então, a gente tentou fazer esse caminho milenar da luz cada vez sendo mais compreendida na física gradativamente. Né? Tem, então, o período da Idade Média, a Revolução Científica, depois o século XVIII, século XIX, os grandes avanços do século XIX, com Maxwell, né, Hertz, e depois a luz no século XX, inclusive a luz do ponto de vista da mecânica quântica. Então, nós fizemos esse ciclo de 9 palestras que se encontram na playlist acadêmica do Professor Global. Esse HTTPS PS grande aqui é onde nós temos as palestras acadêmicas e as 9 palestras do ciclo do Milenar Caminho da Luz estão aí. Na verdade, as palestras estão numeradas de 1 a 7, mas algumas delas geraram 2 vídeos, foram divididas em 2 partes. Então, por isso, nós temos 9 encontros, apesar de termos debatido 7 temas. Nós dividimos em 7 temas e 2 desses 7 temas foram divididos em 2 partes, perfazendo no final essas 9 palestras. Bom, um grande resultado do ano passado, de 2021, foi essa fusão, né? Quer dizer, esse acoplamento de 30 lasers que são programados para emitir como uma fonte única de luz coerente. Esse trabalho aqui é o trabalho assinado não só pelo Klembert e pelo Segev, mas
uma lista grande de colaboradores, então é Klempt, Segev et al. E quer dizer, na verdade, Klempt e Segev são os líderes dessa pesquisa, mas tem uma série de colaboradores, né, que escreveram esse trabalho, fizeram esses estudos e escreveram esse trabalho com eles, né, que é esse dispositivo desses 30 que são chamados lasers verticais. A sigla é essa, VCSELS, Vertical Cavity Surface Emitting Lasers. Então, é esse dispositivo de 30 lasers verticais. Esses 30 lasers são acoplados de tal maneira a emitir como uma única fonte, né, de luz coerente. E isso aí abre a perspectivas, né, para a gente ter feixes de altíssima intensidade, o que é muito importante para estudar, inclusive, aspectos, né, das propriedades eletromagnéticas do vácuo da QED, como também para possíveis aplicações tecnológicas mais à frente. Então, e a perspectiva, segundo os autores, né, é que esse arranjo aí de lasers verticais, ele possa incorporar não só 30, mas até centenas de lasers individuais acoplados. O trabalho está publicado aqui na Science, né, foi lançado no dia 23 de setembro de 2021, portanto, praticamente há 4 meses atrás, e ele se baseia, né, na técnica de isolantes topológicos. Então, é um artigo bem interessante, que vale a pena ser lido, né, pelos estudantes. Eu estou colocando esses grandes resultados de impacto, não no sentido de explicar todos eles aqui, mas assim, no sentido de trazer, né, para o conhecimento, às vezes, dos estudantes iniciantes, que ainda não têm muito contato com a literatura mais recente da física, e também trazer para alguns colegas que, às vezes, são de outras áreas, né, e que podem, às vezes, deixar passar alguns desses resultados, que são muito interessantes para trazer para os cursos, né? Então, a gente poder, um pouco, trazer elementos novos para os nossos cursos de eletromagnetismo, de mecânica quântica, trazendo essas grandes contribuições, né, sobretudo sobre a luz, né, do ano passado. Então, esses trabalhos que eu vou citar aqui podem ser assim, inspiradores, né, para bons TCCs, trabalhos de conclusão de curso, e até mesmo para dissertações, para teses, né? Mas eu penso mais assim, no estudante de graduação, que às vezes quer se inteirar daquilo que está acontecendo na fronteira da física, e esses trabalhos assim, mais atuais e impactantes podem ser muito estruturantes, né, para se fazer um bom TCC, um bom trabalho de conclusão de curso. Esses lasers acoplados, como esses 30 lasers aqui, não é uma coisa completamente nova. Havia estudos precedentes. Em 2019, foram feitos alguns estudos também com arranjos, né, de lasers acoplados que trouxeram um teste muito interessante para a supersimetria do ponto de vista da mecânica quântica. Então, esse trabalho aqui publicado também na Science, volume 363, né, de 2019, esse trabalho aqui, ele traz uma demonstração experimental de como a gente pode construir um dispositivo a partir de combinação de lasers de mecânica quântica supersimétrica. Por isso que é chamado uma engenharia supersimétrica. E o jornal do CERN, chamado CERN Courrier, publicou, justamente no dia 8 de março de 2019, essa resenha desse artigo aqui, First Light for Supersymmetry, que é justamente, já que a supersimetria ainda não foi descoberta sob a forma de partículas, né, no LHC, no Atlas, no CMS, no LHCb, a possibilidade de se verificar supersimetria através de outros dispositivos. Por exemplo, né, em matéria condensada, uma supersimetria emergente, como a gente já tem vários exemplos. Mas esse exemplo aqui é muito interessante porque é na física de lasers. Então, nesse artigo aqui, esse conjunto, né, esse dispositivo chamado de laser, né, esse dispositivo supersimétrico de laser, ele é um bom teste da mecânica quântica supersimétrica. É um trabalho interessante, como um TCC, como também um belo trabalho de uma dissertação de mestrado visando, né, uma introdução ao doutorado. Quer dizer, uma bela introdução à supersimetria de uma forma muito concreta,
trabalhando com física de laser. Então, é um resultado de 2019, mas esse resultado vem na base, né, é base para esse resultado mais recente aqui, desse sistema de 30 lasers aqui, que foi um grande resultado referente à luz no ano de 2021. Depois, também, em 2021, no dia 8 de agosto, foi publicado o resultado desse experimento aqui, feito nos Estados Unidos, né, nesse chamado National Ignition Facility, um resultado muito promissor no sentido de se produzir fusão a partir de laser, quer dizer, o laser detonar o processo da fusão, quer dizer, da ignição, da início a um processo de fusão. Então, esse resultado é de agosto do ano passado e também é muito interessante. E como diz aqui, eu tirei em inglês aqui, eu copiei em inglês o que foi reportado, né, pelo relatório que traz esses estudos, dizendo que se culminou, né, foram anos de pesquisa e desenvolvimento em laser que culminaram com esse desenvolvimento e que é importante para a ótica, né, para o diagnóstico e para a fabricação de alvos. Então, ou seja, é um resultado que pode ter um impacto muito grande na física de fusão. Então, é a fusão por laser. Então, é considerado, de tudo que eu vi na literatura do ano passado, eu acho que esse é um resultado que vale a pena ser mencionado, e os detalhes estão nesse site aqui, né, que é do LLNL, né, que reporta, que dá esse relatório completo desses estudos e do que era precedente, quer dizer, dá todo o histórico desse estudo e culminando com esse resultado importante publicado no dia 8 de agosto do ano passado. Aliás, né, dia 8 de agosto é um ano bem emblemático, né? Dia 8 de agosto é o dia do aniversário do professor Paul Dirac. Eu estou percebendo isso agora. Quando eu montei o seminário, não tive essa percepção, mas é dia 8 de agosto, é o dia do aniversário do professor Paul Dirac. Nasceu dia 8 de agosto de 1902. Portanto, seria o 119º ano de aniversário, né, do professor Dirac. Depois, um outro grande resultado envolvendo aquele buraco negro supermassivo, né, cuja fotografia foi divulgada, né, foi publicada em abril de 2019, né, um ano antes da pandemia. Então, foi um resultado importante, né, colhido pelo EHT, que é essa colaboração chamada Telescópio de Horizonte de Eventos, né? E esse telescópio mostrou a fotografia, né, desse buraco negro em abril de 2019 e agora mediu a polarização, né? A polarização medida, né, da luz revelou a presença de um campo magnético muito intenso nas vizinhanças desse buraco negro. Então, a luz, né, quer dizer, a medida da polarização da luz é feita pelo chamado efeito Faraday, né, que relaciona campo magnético com a rotação do ângulo de polarização da luz. Então, medindo-se a polarização da luz, o que se verificou é que há um campo magnético muito intenso nas vizinhanças desse buraco negro M87, Messier 87. Isso é muito importante. É um resultado de grande impacto, foi publicado no Astrophysical Journal Letters, né, em 2021 também. Se encontra nesse archive aqui de maio de 2021. Vale a pena ser lido, né, por todos aqueles que trabalham com astrofísica, com cosmologia e com quem se interessa também pelo estudo da luz, né? É um exemplo excelente, né, para se trabalhar o efeito Faraday num curso de eletromagnetismo, por exemplo. Então, é um resultado bastante importante. Depois, um trabalho de natureza mais teórica, um trabalho assim, com muitas predições e especulações, que foi um trabalho do Juan Maldacena. Na verdade, o trabalho ele custou ser publicado. Na verdade, esse trabalho ele é eu acho que de agosto de 2020, mas ele só foi publicado em 2021, porque é um trabalho que tem muitos resultados, certamente, né, os avaliadores do trabalho, os pareceristas tiveram assim, muito envolvimento para poder aprovar o trabalho. Mas é um trabalho muito interessante do Maldacena, em que estuda-se buracos negros com carga magnética e
se chega a uma série de conclusões interessantes sobre a transição de fase eletrofraca nas vizinhanças do horizonte de evento desses buracos negros magnéticos, né? Ele tira uma série de previsões em relação à carga, limite de carga grande, carga baixa, mas o que é interessante é que esses buracos negros, eles podem, e confirma, né, esse resultado aqui do M87, né, quer dizer, a teoria desenvolvida aqui, né, os estudos teóricos do Maldacena, eles vão muito de encontro com esse resultado aqui do EHT, mas é interessante observar que os estudos de Maldacena são em 2020. O trabalho dele levou praticamente um ano para ser publicado. Ele se encontra nos archives com data de 2020, mas no JREP ele só foi publicado em 2021. E ele justamente diz que pode haver campos magnéticos muito intensos nas vizinhanças dos buracos negros, que é o que essa colaboração EHT, que o EHT acabou descobrindo em 2021. E com esses campos magnéticos muito intensos, eles podem quebrar, quer dizer, eles podem quebrar, não, eles podem restaurar a simetria eletrofraca que foi quebrada. Quer dizer, campos magnéticos, hoje a gente sabe, na faixa dos 10 a 19, 10 a 20 Tesla, eles podem regenerar a simetria eletrofraca. Eles podem, digamos, desconstruir o vácuo de Higgs, que é de 246 GeV, e aí desconstroem o vácuo de Higgs e restauram a simetria eletrofraca. É isso que o Maldacena também mostra nesse trabalho, falando sobre a transição eletrofraca nas vizinhanças de buracos negros com campos magnéticos intensos. É um trabalho interessantíssimo, muito rico, né, com muitas visões, pode ser lido por astrofísicos, por cosmólogos, por praticantes da relatividade geral, por físicos de partículas, por pessoas que trabalham com modelo padrão, magnetogênese. Eu acho um trabalho fantástico. Na minha opinião, foi um dos grandes trabalhos publicados em 2020, né, mas consagrados por uma revista em 2021. Mas o trabalho, na verdade, está nos archives em 2020. É um trabalho muito interessante, eu assinalo justamente como um excelente tema para TCC, para dissertação de mestrado e inspirador para teses de doutorado e para projetos de pesquisa em geral. É um trabalho que tem muita abertura quando a gente lê as reflexões conclusivas, né, do Maldacena, né, as considerações finais do trabalho, desse trabalho de black hole, de buracos negros magnéticos. Bom, é uma fonte de inspiração para muitos problemas interessantes. É um trabalho que, cada vez que é lido, a gente percebe aspectos interessantes que podem ser desenvolvidos. Tem muitos pontos em aberto. Até porque ele também faz algumas especulações que merecem, algumas conjecturas que vale a pena investigar. Também um trabalho importante, referente, né, a campos magnéticos e, portanto, também a propagação da luz nesses campos magnéticos, é esse trabalho aqui desse grupo liderado pelo Van Veeren, publicado na Nature Astronomy, que é quais são os possíveis mecanismos para amplificação de campos magnéticos em clusters galácticos. Na verdade, os campos magnéticos são muito fracos, são na faixa até de miligauss, né? Ou de microgauss. Então, nós estamos falando de 10 a menos 6 Gauss, que seriam 10 a menos 10 Tesla, campos magnéticos muito baixos. Porém, há regiões em que esses campos magnéticos sofrem uma amplificação extremamente rápida e ainda não se conhecem os mecanismos que podem estar por trás desse fenômeno. Então, isso seria uma coisa muito interessante de ser investigada. Também é um trabalho assim, que abre muitas perspectivas para se compreender campos magnéticos astrofísicos e campos magnéticos cósmicos. Então, assinalo também esse trabalho como sendo podendo ser fonte de inspiração para muitos trabalhos interessantes, tanto de natureza didática, né? Levar para a sala de aula, debater esses trabalhos num curso de eletromagnetismo, seja na graduação que na pós-graduação, trabalhos, né, de iniciação científica, TCC, dissertações e assim vai. Então, a gente sempre pode buscar bons problemas de pesquisa nesse tipo de trabalho também, porque tem muitos pontos em aberto e, sobretudo,
é o que está em aberto, é quais podem ser, há uma série de possibilidades para esses mecanismos de amplificação desses campos magnéticos nesses clusters galácticos. Então, é um trabalho que já está publicado e que vale a pena ser lido. Depois, um resultado do ano passado, de abril de 2021, publicado no Physical Review Letters, né, dia 7 de abril de 2021, que mostrou uma discrepância já na faixa dos 4,2 sigma, portanto, já está superando, né, o limite do indício, já está chegando, né, nas fronteiras de uma descoberta, que seria uma discrepância entre os cálculos teóricos feitos no modelo padrão, a ordens muito elevadas, quer dizer, cálculos de altíssima precisão, feitos no modelo padrão, e comparados com resultados das medidas experimentais, também medidas de altíssima precisão. E a discrepância fica nessa faixa, 10 a menos 11. E essa discrepância ela é bastante razoável, ela tem uma significância de 4,2 sigma. Então, a gente já está praticamente tendo um forte indício de que a anomalia magnética do muon, que é aquele fator que nós chamamos de G-2/2, a razão giromagnética menos 2/2, né, do elétron, do muon, do tal, quer dizer, nós podemos sempre calcular a anomalia magnética de uma partícula e o cálculo teórico do modelo padrão e o resultado experimental. Para o elétron, é perfeito. Os dois batem um em cima do outro até a 12ª casa decimal. A precisão é de algumas poucas partes em 1 trilhão. Já para o muon, a discrepância entre teoria e experimento é bastante sensível. Então, isso, quer dizer, esse muon que a gente, quer dizer, que é uma partícula ínfima, né? Ele é um grande laboratório, por isso que eu estou colocando um ínfimo laboratório, mas, na verdade, é um gigantesco laboratório do ponto de vista das possibilidades, é um grande laboratório para se medir física nova além do modelo padrão. Então, discrepâncias do modelo padrão poderão ser estudadas analisando-se, investigando-se, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista das medidas experimentais, a chamada anomalia magnética do muon. Então, esse foi um resultado publicado no Fermilab, né? E está em consonância com os resultados obtidos em Brookhaven alguns anos antes, né? Acho que os resultados de Brookhaven são dos anos 2010, e esses resultados foram agora confirmados, né, nesses experimentos aqui no Fermilab, e essa discrepância ficou muito assinalada, né, já com uma significância muito alta. E, segundo os relatos dos experimentos, a ideia é se prosseguir, né, com esses experimentos ao longo de 2022 para ver se chega na marca dos 5 sigma. Se chegar na marca dos 5 sigma, nós estaremos falando de uma ótima descoberta que mostra desvios claros do modelo padrão. E aí a pergunta é, qual é a física que está além das fronteiras do modelo padrão? Então, por que esse resultado diz respeito à luz? Diz respeito à luz porque ele fala do magnetismo do muon. E luz é magnetismo também. Então, é um resultado interessante, que vale a pena também ser levado para um curso. Esse trabalho aqui, por exemplo, é excelente para um curso inicial de QED, eletrodinâmica quântica, até mesmo um curso de mecânica quântica relativística, né? Quando usando a equação de Dirac, a gente obtém que tanto o elétron quanto o muon, né, quando as partículas com spin não trivial, elas têm razão giromagnética G igual a 2. Isso é o que diz a mecânica quântica relativística. Mas depois, a eletrodinâmica quântica e a própria teoria eletrofraca, efeitos advindos, né, do bóson de Higgs, do Z0, do W+-, e efeitos advindos, inclusive, dos quarks, dão correções a ordens altas para esse desvio do valor G igual a 2, que é o que nós chamamos, então, de anomalia magnética, G-2/2. Essa discrepância, G-2, diferente de 0, né, G diferente de 2, esses valores vêm da teoria quântica de campos, né, e basicamente do modelo padrão. E aí, no caso do muon, esse desvio é bastante, o desvio em relação ao modelo padrão
pelos resultados experimentais, é bastante significativo, podendo já estar nos levando à beira de uma nova física. Então, vale a pena estar atento a esses resultados ao longo de 2022. E agora, mais recentemente, no dia 10 de dezembro, né, pouco mais de um mês atrás, esse belíssimo resultado, também publicado no Physical Review Letters, que mostra que, talvez, né, da mesma forma, né, especula-se que da mesma forma que os férmions de Dirac podem ser escritos como a combinação de dois férmions de Majorana, né? Então, se eu pegar dois férmions de Majorana e combinar, eu posso formar um férmion de Dirac, né? Então, a gente tem que... É como se fosse combinar dois números reais para dar um número complexo. Quando a gente pega um número real, x, e acrescenta a unidade imaginária vezes um outro número real, y, a gente forma um número complexo. Z, um número complexo Z, igual a x mais i, unidade imaginária, vezes y, onde x e y são reais. Essa é a decomposição, né? Vamos dizer assim, a decomposição cartesiana de um número complexo em dois números reais. Isso acontece no espaço espenorial. Um férmion de Dirac pode ser escrito como um férmion de Majorana mais a unidade imaginária I vezes um outro férmion de Majorana. Nós estamos falando de férmions aqui. Ou seja, a partir de um férmion de Dirac, nós podemos construir dois férmions de Majorana. A soma, o férmion de Dirac mais o seu conjugado de carga, e a diferença entre um férmion de Dirac e o seu conjugado de carga dividida pela unidade imaginária I, me dá um outro férmion de Majorana. Então, associado a um férmion de Dirac, eu posso ter dois férmions de Majorana. E aqui a questão é com bósons de Majorana. Bósons de Majorana seriam bósons autoconjugados de carga, e esse trabalho aqui abre a perspectiva de que nós possamos pensar na luz como podendo, o fóton, na verdade, como podendo ser decomposto, ser pensado como sendo a composição de dois bósons de Majorana. É um resultado muito interessante, publicado agora recentemente, há cerca de um mês atrás. Vale a pena ser lido, é um trabalho complexo, né? Não é um trabalho simples de ser lido por um estudante principiante, mas que vale a pena ler, ver o que se trata, né? Ter uma ideia, né, desse resultado que já está assim, abrindo uma nova porta para a compreensão da própria luz também. Então, a luz e os bósons de Majorana é como eu estou dando o título dessa sessão, desse resultado que foi muito impactante no final do ano passado. E, finalmente, eu acho que esse é praticamente o último, no final do ano passado, no final do ano passado, não, no meio do ano passado, né, setembro, 21, ano de 2021, mês de setembro, esse trabalho publicado muito interessante, é um trabalho usando gamma ray bursts, então, as observações dessas explosões de raios gama, para tirar vínculos sobre a gravidade quântica e sobre a massa do fóton. Nós sabemos, claro, que a massa do fóton, né, do fóton livre, é pensada como sendo muito pequena, praticamente zero. Nós consideramos o fóton de massa nula. Na verdade, a massa nula significa que a massa é menor do que um limite superior. O limite superior, conhecido melhor hoje, é na faixa de 10 a menos 10 elevado à potência menos 55 quilogramas. E esse trabalho aqui, usando gamma ray bursts, ele traz também uma possibilidade de nós tirarmos um limite superior para a massa do fóton, além de também tirar limites superiores para parâmetros da gravidade quântica. Então, é um resultado bastante importante, porque, na verdade, falar de fóton massivo, nós estaríamos falando de uma luz massiva. Então, é um trabalho muito interessante. Esse trabalho eu acho que possa ser lido por estudantes de graduação, com uma certa dificuldade, né? Mas se compreende o que está acontecendo. Eu acho que um estudante consegue seguir uma boa parte desse trabalho e valeria a pena também poder usar esse trabalho como um elemento, uma inspiração boa para um TCC ou para uma própria iniciação científica também. Ou até mesmo, claro, pensando na pós-graduação, numa dissertação ou numa tese. Ele abre muitos caminhos, né, para se estudar, por exemplo, questões como redshift, a parte de gamma ray bursts, questões também ligadas a time delay da luz. Então, tem uma série de questões astrofísicas que podem ser extraídas desse trabalho também. E, para finalizar,
A gente terminou o ano com uma notícia muito promissora, né, que foi o lançamento do James Webb Space Telescope, né, o chamado sucessor do Hubble, que vai estar trabalhando na faixa do infravermelho e vai chegar a regiões muito profundas de redshift de até fator Z igual a 20. Né? Então, quando a gente vai poder, através do James Webb, vai se poder ter acesso, né, a um histórico muito primordial do universo, formação das primeiras estrelas e das primeiras galáxias muito distantes de nós. Então, o James Webb vai chegar a regiões do universo muito além daquilo que o Hubble pode nos dar. O Hubble vai também na faixa do ultravioleta, do visível e do infravermelho, mas o James Webb ele é mais focado no infravermelho profundo. E vai, então, é uma celebração muito importante a ser feita no ano de 2021, no que diz respeito, né, à compreensão do universo a partir de medidas óticas, né? E nesse caso do James Webb, a ótica é a ótica do infravermelho. Então chama atenção também para esse resultado, né? Na verdade, o James Webb é um trabalho conjunto da NASA com a Agência Espacial Europeia e com a Agência Espacial do Canadá. São 3 agências espaciais, NASA, Europeia e Canadá, e um trabalho longo que foi colocado agora, né, quer dizer, foi colocado em prática, né, com o lançamento justamente no dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2021. Então, esse vai ser, digamos, uma fonte de muitas notícias científicas para nós ao longo dos próximos anos. Bom, então, esses assuntos são assuntos assim, bastante interessantes de serem explorados e a gente vai estar dando um curso do CBPF esse semestre, né, alguns cursos, mas entre esses o curso chamado Tópicos Contemporâneos de Eletromagnetismo. Então, vai ser um curso que eu estou propondo agora para o primeiro semestre de 2022, onde nós vamos fazer, primeiro de tudo, como eu gosto de fazer nos cursos de eletromagnetismo, quando eu dou no CBPF, esse não é o curso de eletromagnetismo que eu vou dar, é um curso especial de tópicos, né? Mas tópicos de eletromagnetismo. Então, a gente faz a apresentação das atuais extensões não maxwellianas. Hoje, nós temos 53 extensões além de Maxwell para o eletromagnetismo. Vamos falar das eletrodinâmicas anisotrópicas, algo que a gente já vem falando há bastante tempo, quebra da simetria de Lorentz. Vamos também reabordar um tema que eu venho abordando nos cursos de eletromagnetismo, mas aqui nesse curso especial vai ser abordado com mais profundidade, que são eletrodinâmicas não lineares e a conexão, quer dizer, o uso desses lasers superpotentes que estão em operação atualmente em Xangai, na Europa também, nos Estados Unidos, esses lasers superpotentes já operando na faixa dos petawatts e daqui a pouco já operando na faixa dos hexawatts para investigar propriedades eletrodinâmicas, propriedades eletromagnéticas não triviais do vácuo. Estudo de índices de refração dependentes de campo, birrefringência do vácuo, a possibilidade do vácuo quântico se comportar como um metamaterial, quer dizer, um material que pode ter, inclusive, índice de refração negativo, né, fazendo um pouco, né, a mímica daquele famoso trabalho do Victor Veselago, chamado Eletrodinâmica da Esquerda, né, que é uma eletrodinâmica da esquerda em que o vetor de Point ele não aponta na direção de propagação da luz, ele vai na direção oposta. Então, é um trabalho em que a permissividade elétrica do vácuo e a permeabilidade magnética do vácuo são ambas negativas. E aí a possibilidade, isso é no meio material. Agora, a questão é, o vácuo quântico pode eventualmente apresentar essa propriedade de ser um metamaterial também. Depois nós vamos estudar também uma extensão da teoria eletromagnética, incluindo, junto com o fóton, a presença de axions e parafótons, ou chamado fótons escuros. Vamos estudar uma questão que é importante agora para o LHC, que vai estar iniciando a sua corrida 3, né, a fase 3, que é o estudo de monopólios magnéticos eletrofracos, sobretudo na colaboração moedal do LHC. Vamos falar sobre as propriedades supercondutoras do vácuo em presença de campos magnéticos fortes. Isso aqui vai nos remeter a esse trabalho do Maldacena,
E aí esse trabalho aqui, esse resultado experimental do EHT, que é a presença de campos magnéticos muito intensos na vizinhança de buracos negros. Então, essa discussão aqui de propriedades supercondutoras do vácuo na presença de campos magnéticos fortes. Quer dizer, o que pode acontecer com o vácuo quântico na região do horizonte de eventos de buracos negros. E aí, claro, vamos estar falando, né, nessa discussão conjunta com os buracos negros magnéticos estudados por Maldacena. Então, esse curso é o curso que nós estamos pretendendo dar agora. Vai ter um outro curso, mas que não diz respeito ao eletromagnetismo. Vamos estar fazendo um curso de supersimetria direcionado para estudantes que fazem física de partículas, para praticantes de física de partículas, e esse curso aqui de tópicos contemporâneos de eletromagnetismo. E, para finalizar, não vamos nos esquecer que esse ano, 2022, nós temos que comemorar o centenário do Prêmio Nobel concedido a Niels Bohr. Segundo Estocolmo, por essa razão aqui, pelos seus serviços na investigação dos átomos e da radiação que emana destes átomos. Então, essa foi a razão pela qual foi concedido o Prêmio Nobel a Niels Bohr em 1922, sobretudo pelos seus dois trabalhos de 1913, né? O modelo atômico, o primeiro trabalho em julho, o segundo trabalho em setembro de 1913, e todas as colaborações do Bohr, né? Para a compreensão da mecânica quântica. Então, vale a pena celebrar, né? Vamos fazer uma discussão sobre o trabalho do Bohr e essa celebração do centenário do seu Prêmio Nobel. Isso eu estou preparando para a gente fazer um próximo encontro aqui no Professor Global, provavelmente dentro de uma semana. Tá? Então, aqui está o contato do Professor Global, a página do Professor Global, e esse aqui é meu e-mail no Gmail, mas eu tenho um e-mail também no CBPF, que é elaiel@cbpf.br. Para efeito de comunicação, eu prefiro usar o Gmail porque o filtro, né, o spam do CBPF é muito violento. E aí a gente pode perder mensagens. Então, eu prefiro me comunicar, em geral, pelo e-mail que eu tenho pessoal no Gmail. Então, pessoal, queria agradecer por esse primeiro encontro, né? Agora de 2022. Se Deus quiser, vamos esperar com saúde ter um ano de muito trabalho também, né? Aquilo que a gente puder fazer para divulgar, para levar a física além, né? Para dentro da sociedade e pensando nesses belos trabalhos, né? Envolvendo a luz que foram realizados no ano de 2021, celebrando os 1000 anos, né, do livro da ótica de Al-Haytham, apesar da obscuridade dos tempos, né, dos ataques, né, que a ciência vem sofrendo. Então, eu queria agradecer ao Santiago, né, por essa parceria nessa noite de 18 de janeiro de 2022. Obrigado ao Santiago, obrigado ao Professor Global e obrigado a todos os colegas, né, que estão participando, né, que vão estar assistindo esse vídeo, esperando que esse vídeo possa ser útil, sobretudo para os estudantes principiantes em nível de graduação que estão procurando se localizar dentro das tantas belezas, né, que a física contemporânea nos traz. Uma boa noite a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, com a celebração do centenário do Prêmio Nobel para Niels Bohr. Obrigado, Santiago. Boa noite.